Nos últimos dias, o dólar deu uma disparada e subiu bastante. Nessa quarta-feira, o dólar fechou em alta de mais de 0,5%, depois de ter batido o valor de R$ 3,60. A elevação do dólar é motivada por razões políticas e o cenário internacional que favorecem a sua valorização. Na última terça-feira, com a disparada do dólar, a Argentina resolveu pedir ajuda ao FMI. No dia seguinte, a Turquia também surgiu como vítima da forte desvalorização da moeda. A elevação do dólar também chegou ao mercado brasileiro depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. O Trump cortou impostos, isso fomentou um pouco mais a economia. E, além disso, nos últimos meses a gente teve o acirramento da guerra comercial, questão de sobretaxa, de tarifas adicionais em termos de produtos e, principalmente agora, o acordo com o Irã. Quando os Estados Unidos saem desse acordo, você cria volatilidade no preço do petróleo. Diante dessa realidade, na última quarta-feira, após chegar ao patamar de R$ 3,60, o dólar fechou em alta por R$ 3,59. A moeda americana subiu 0,74% sobre o real. Este é o maior valor desde maio de 2016. Como o petróleo é uma variável, um insumo muito importante em diversas áreas, existe uma tendência de aumento de inflação global por conta disso. A partir desse momento, é possível que boa parte do fluxo de capital que vinha para o mercado emergente, para os países emergentes, voltem para os Estados Unidos. A situação política com o Irã gera incertezas e desestabiliza a economia mundial, repatriando dólares para os Estados Unidos, que é considerado mais seguro para investir. Em relação ao Brasil, o cenário eleitoral deixa o investidor estrangeiro preocupado. As eleições, de alguma maneira, elas geram mais volatilidade no processo, a partir do momento que a gente não tem uma visão clara de qual será a política econômica do próximo presidente. Nos últimos meses, a alta do dólar tem sido uma constante que afeta boa parte da economia mundial. Mas os brasileiros, como tem sentido? Como isso irá refletir no mercado? Se a alta continuar, um dos setores que mais irá sentir é o de eletroeletrônicos. Nesse primeiro momento, o impacto ele se dá mais na forma de compra de produtos importados, eventualmente uma viagem, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, mantida essa taxa de câmbio num patamar mais elevado, é possível que o Banco Central tenha que intervir, eventualmente diminuindo o ritmo da queda da taxa de juros. Em relação ao microempreendedor, o cenário é de incertezas. As variáveis impactam o mercado como um todo. No primeiro momento, esse impacto é relativamente moderado, mas o pequeno empresário ele tem que se preservar de certa forma e avaliar o impacto disso, por exemplo, na compra de insumos, como ele vai lidar com o aumento de custo, para que ele realmente invista com alguma taxa de retorno. A alta do dólar também impactou o setor de turismo em Brasília. Quem conta mais detalhes é a repórter Yasmin Costa. É isso, Mauricéia. Só nas últimas 2 semanas, o dólar teve uma variação de quase 12 centavos. E esses centavos podem modificar e muito a viagem de quem vai ao exterior. Para a gente ter uma noção, uma viagem que sairia por R$ 14.300 pode chegar até R$ 14.800. Com a alta do dólar, praticamente todas as viagens são afetadas de alguma forma. Mesmo aqui na América do Sul, você normalmente leva dólar, né? Que são países que têm moeda mais instável. Você chega no país e troca, como acontece no restante do mundo. A dona Neuza e o seu Horácio decidiram passar 5 dias em Buenos Aires. Na hora de fechar a viagem, sentiram os reflexos da moeda norte-americana. Quando está programado, a pessoa faz um esforço e vai, né? Agora, quando não está programado, espera um pouquinho, espera cair para comprar, etc, né? O Márcio trabalha há 29 anos no ramo do turismo. Ele diz que com a alta do dólar, a procura por viagens cai. Mas geralmente os brasileiros se programam para não ter que abrir mão do passeio. Ele vai de econômica, ele compra um assento comfort, ele, em vez de ficar uma semana, ele fica 5 dias, em vez de ficar 10 dias, ele fica 8 dias. Então, assim, ele adequa a esse orçamento que ele tem. Especialistas recomendam que o viajante pesquise na hora de comprar o dólar. O preço da moeda pode variar de uma casa de câmbio para outra. Esse economista também dá uma dica. Com o dólar em alta, a recomendação é abrir mão do cartão de crédito em viagens internacionais. Se a gente usar o cartão de crédito e o dólar
se elevando nesse momento, é muito provável que na volta, né, 30 ou 45 dias depois, a gente vai pagar em reais na fatura um valor muito maior do que aquele que despenderia no momento da compra. Então, realmente, eu acho que é preciso examinar com cautela o que a gente vai comprar, quanto a gente vai gastar e as condições de pagamento na operação que for realizar lá fora.